estamos aqui na perspectiva desse fórum de ouvir os autores do texto Arquivo de um Confinamento, Exercitações de Encenações e Recriações do Aprendizado, a professora Lisete Bamp, também o Fabrício Gastiosoro e Gabriel Dumer Camargo, que não está aqui, mas também é autor desse texto, e a gente vai ter a oportunidade de ouvi-los para esse aquecimento do evento da ALF. Então, sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando, para conhecer o texto, para ler o texto, que é um texto riquíssimo, belíssimo e, portanto, imperdível. E agora a chance de conhecer os autores desse texto. Então, professora Lisete, professor Fabrício, fiquem à vontade para a exposição, por favor. Bom, boa tarde, né? Nós estamos falando aqui de Porto Alegre, 13 horas, sexta-feira, 13 horas. Quero agradecer à ICSTRI pelo convite e especialmente ao Samuel e ao Marcos por toda a disposição aí nessa conversa, nos convidando e nos ajudando aí a organizar essa apresentação. E especialmente ao Gabriel também, que não pôde estar aqui com a gente, infelizmente, né, que ele é autor, é nosso coautor, e trabalha há muito tempo aí com a gente. Bom, o texto que está publicado na ICSTRI, ele trata de uma produção, né, uma trajetória revisitada. E ele teve como ponto de partida a apresentação de um memorial à Comissão de Avaliação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para requerer promoção na classe de professor titular. Para aquela apresentação, eu produzi uma espécie de arquivo da nossa produção. E revisitar uma trajetória como construção de um arquivo permitiu-nos algo mais do que comumente se espera de uma soma de partes. Então, no texto que está na ICSTRI, escolhemos olhar para alguns temas que emergem do arquivo. São temas relacionados à expressão de um pensamento, de uma experiência, de personagens tradutórios, das formas da explicação, das análises minuciosas e da construção de objetos de estudo. Temas que se conectam com uma trajetória errante, que vai sendo percorrida intensamente com traços intuitivos e caóticos. E quando observamos o estilo narrativo da produção, né, em suas diferenças relativas, identificamos 3 características, as quais chamamos de matizes tradutórios. Esses matizes, eles parecem não obedecer uma linha do tempo, eles são impulsionados por inquietações, marcados por deslocamentos na trajetória, na produção, ainda que esses deslocamentos possam ser cumulativos, não excludentes ou integradores. E quando dedicamos uma atenção, né, livre de pressupostos ao objeto de um aprender, sem ter controle sobre ele, vimos que temos algo complexo entre as produções. Ou melhor, o princípio de algo que não havia sido criado, que está prestes a acontecer. E aí surgem muitas perguntas, né? E como já temos insinuado, nós oferecemos um corpo que se exercita. E essas exercitações, elas surgem como um meio de se obter sem representar. É o silêncio, a iminência que está em nós, que nem o pensamento pensa. É a grandeza aí de cada um. Bom, vimos nesses trabalhos implicações para a aula, para a escola, né? Para a aula na escola e na universidade, para o exercício da docência, para a pesquisa. Em especial, aí eu passo já para o outro ali, tá.
Bom, em especial o artigo, que todas essas referências que eu vou falar, elas estão ali no trabalho que está publicado na revista, né? Então, em especial o artigo Entre Confinamentos e Signos Amorosos, ele apresenta exemplos da materialização dessas implicações a que eu me referi, e como elas foram sendo construídas nos movimentos do nosso aprender, e com diferentes matizes tradutórios. E como as coisas que acontecem antes de acontecer, nós não temos como começar pelo início, né? A apresentação do trabalho, Carta ao Ninho, ele perguntar e ele verificar, ela surgiu como um convite a nós mesmos, né? Uma espécie de pensamento que nos serviu de base para recapitular a trajetória. Isso foi em 2019, onde percebemos aí que muitos detalhes, né, não haviam sido explorados. Publicamente, a partir de 2010, depois de um intenso trabalho na busca de expressão das experiências docentes com alunos de graduação, com bolsistas do PIBID, que é o Programa Brasileiro de Iniciação à Docência, a produção é marcada por um matiz analítico e expressivo. Não é nossa culpa se não sabíamos que sabíamos, ela conecta-se com a apresentação de Carta ao Ninho, que nós chamamos de comentário à la carta, lá no momento da apresentação, e com o trabalho sobre métodos e avaliações. Pela construção de objetos de estudo. Por outro lado, esses dois últimos, sobre métodos e avaliações e comentário à la carta, se afastam do primeiro por um matriz analítico que está presente neles e aproximam-se da estudante, a professora fugitiva, que foi publicada em 2012. Passa outra. Não tem? Tá. Bom, aí o que eu percebi, né, ao operar com o arquivo? Que esse matiz, ele já estava presente lá na dissertação, no discurso da educação matemática, e em Odisseias, que é um trabalho que eu fiz com o Fabrício, e esse trabalho ele não está publicado. Nós não temos aqui como apresentar esse arquivo, mesmo porque o nosso proceder não nos permite descrever exaustivamente um arquivo. Ele parte da necessidade de identificar indícios concretos e específicos que surgem durante o trabalho investigativo, em um exercício permanente de reconstrução e recriação da nossa caixa de ferramentas. E, bom, agora... Tá, e desde então, esse arquivo aí da produção, ele fez surgir a necessidade de outros arquivos, e nós estamos trabalhando nesses arquivos. Em uma etapa inicial, o que pode ser dito aqui agora é que esses arquivos, eles já estão nas aulas, nos trabalhos de conclusão de cursos de graduação, dissertações de mestrado, teses de doutorado, capítulos de livros, artigos de periódicos, anais de congressos de educação matemática e de áreas afins, né? Nós estamos nesse processo de reunião desse trabalho, e o que eles precisam ser é traduzidos. E, bom, agora eu passo para o Fabrício, que vai falar. Perfeito, Fabrício. Vamos lá. Eu pensei em um pouco me apresentar. Assim, é meio... Né, a minha participação nos trabalhos da Elisete vem já de algum tempo, mais ou menos uns 20 anos, ou seja, um bom tempo. Só que a nossa aproximação, ela não é por uma teoria específica. Curiosamente, ela começa a partir de, tipicamente, objetos. É algo que a gente, depois que foi passando o tempo, percebeu que era dessa forma.
ela geralmente, a minha participação, né, geralmente é discreta, é mais, meu conhecimento é mais pelo lado intuitivo das coisas, os objetos às vezes vêm da experiência, né, de coisas que a gente acaba fazendo, por exemplo, a própria experiência docente, ou outras coisas que fazem parte das nossas vidas, né, como cinema, literatura, às vezes coisas não relacionadas diretamente, né, do meu próprio interesse de pesquisa. O interesse vai se atualizando, vai se modificando ao longo do tempo, né, e além de coisas pessoais. Então, por exemplo, o primeiro, se a gente, né, a gente fez a contagem do tempo ali, era basicamente desde 2002 que começou, mas aí bastante, né? Tem vários saltos. Nestes últimos anos, de 2019 para cá, mais ou menos, a gente tem aumentado esses contatos, né? Mas assim, como é que começamos? Começamos com este texto das Odisseias. Era uma época em que a Lisete estava lendo e eu, de novo. Meu conhecimento, basicamente, eu fui pensar, como é que eu me conecto pela filosofia com ela, né? Ela me mostrou uma vez um certo texto, eu gostei, li e automaticamente pensei numa associação, e a partir disso a gente viu coisas, digo assim, tá, eu consigo ver algumas coisas, eu consigo dialogar com a Lisete, né? E mais ou menos dessa forma, despretensiosa, foi que começou a nossa participação. Tá? O Odisseias marcou isso, né? Kubrick e Spinoza, né? Não sei, na época a gente produziu, mas isso é um texto que não foi publicado, foi, digamos, um embrião, como a Lisete fala. Né? O que sim marcou isso, foi esse texto das avaliações. Né? Avaliações foi isso, é a partir de uma experiência docente que a gente produziu, né? A gente tinha necessidade de entender, ao contrário, né? Normalmente o professor avalia o aluno. Este foi um contexto onde era ao contrário, a gente recebia as avaliações dos alunos. E isso começou, ok, né, minha base é quantitativa, né? Ou seja, eu tenho uma trajetória diferente, talvez, mas vamos dizer assim, eu tenho uma formação quantitativa. Então, aquela mente quantitativa, ela vai tentar encaixar algum método, tentar, né, processar as informações de alguma forma, seguindo alguma metodologia. E, bom, isso foi feito. Em seguida, a parte quantitativa, uma coisa que a gente percebe logo, né, é que em todas as ciências, né, tem isso de como é que a gente interpreta isso, como é que a gente entende isso, que sentido a gente dá para isso. E aí vem a pergunta que a Lisete tem muito presente, que é a questão da expressão. Como é que a gente expressa isso? Para mim, são coisas equivalentes. E, bom, isso surgiu neste primeiro trabalho da carta. Só que ali, se vocês olharem a linha de tempo, né, 2013, 2016, 2020, né, isso marcou um início, assim, para nós, né, que era, para mim, pelo menos, era a parte mais a busca pelo método. Em seguidinha, talvez 2016, essa, né, Basho, por exemplo, algo que faz parte da minha história. Eu achei que se conectavam, fiz uma parte, enfim, começamos a trabalhar a partir de uma pequena ideia, e essa pequena ideia acabou sendo um veículo para essa parte expressiva, né, que a gente diz. A carta foi uma coisa meio passiva, assim, para nós, né? Foi uma coisa tremendamente pessoal, né? Uma coisa com o nosso filho, e a Lisete viu uma potência nessa parte e casualmente marcou, por exemplo, a nossa trajetória, talvez muito mais da Lisete que minha, por Cortázar e por Dickens, né? Motivou também a construção de um objeto. Então, esse foi um padrão que a gente foi identificando, ou seja, começamos sempre pela constituição de algum objeto. Um objeto parece que sempre vem atrelado, né, pede um método, pede alguma coisa, alguma definição. E isso nos levou por um bom tempo. Se a gente olha ali, né, os outros textos,
também isso vai em movimento. Ou seja, Blake, por exemplo, foi algo que aí foi, né, não tem uma criação de um objeto, tem uma inspiração nessa potência assim do Blake para nós, né, para mim, para a Lisete, essa coisa fortíssima assim de imagens e bom, e aí a gente traduz imagens em movimento, né, como essa forte expressividade, que era uma coisa que a gente buscava. Então a gente tem um objeto, a gente produz um objeto, gruda a ele um método, né, tenta desenvolver um método, mas isso só não é suficiente, a gente tem que expressar. Então, Blake, por exemplo, marcou isso, ou seja, uma possibilidade de expressão com estrutura, né? Que é algo que a gente viu em seguida, assim, que, né? Bom, isso nos leva para o próximo passo, né? Que aí a gente já chega em 2022 e 2023, que são coisas que estão em andamento, né? 2022 foi pausado um pouquinho, a gente está trabalhando mais em 2023, mas a gente vê uma transição, né, esse analítico expressivo juntos, já em seguidinha estrutura, mas o próximo passo, pensamento, né, pensar esse pensar, o que nos está guiando, ou seja, né, nosso olhar sempre nos deixa de uma forma inquieto, né, ou seja, sempre diz assim, poxa, mas este método, como é que é isso? E a gente começa a se fazer perguntas sobre o que a gente está usando e reformulando e construindo constantemente, né? Então, o passo atual, a gente já está meio que antecipando, né? No momento em que a gente começa a pensar um certo pensar, eu acho que já está ficando meio que claro, né? Ou seja, está tentando formatar isso, tem que mostrar, né? Isso vai levar algum tempo, mas parece que esse pensamento já está querendo se converter num objeto, né? No momento em que a gente faz, e aí recomeça o ciclo, né? Este pensamento que se converte em objeto, que foi iniciado a partir de um determinado objeto, ele começa a ganhar vida como objeto, e por sua vez, né, a gente imagina, né, um possível novo ciclo de método, novos pensamentos. Isso é uma coisa assim que eu acho que permeia um pouco a trajetória, né, da Lisete e eu como, né, discreto, intuitivo, afinal de contas eu não tenho essa formação formal, né, na área, né, mas eu, né, contribuo da minha forma. Acho que a gente consegue encontrar um complemento entre os dois. Perfeito, perfeito. E eu destacaria, por conta do nosso tempo, que está se encerrando, infelizmente, com uma passagem que eu achei muito significativa no texto, que é bem do finalzinho, que não sabemos tanto assim de nós mesmos. Enfim, é um tipo de abertura e convite que eu destaco do texto, chamando a atenção e, novamente, convocando as pessoas para a leitura desse texto, que está, assim, realmente disponível, tanto pela Ixtli, como agora por esse vídeo. E esse fórum será um momento muito potente para que as pessoas possam participar, fazer suas considerações, eventualmente suas perguntas, seus complementos. E na consideração de que não sabemos tanto assim de nós mesmos, né? Então, eu sou Samuel Mendonça, da PUC Campinas, tenho a alegria de conversar, de mediar essa conversa aqui com os autores desse belíssimo texto. E se quiserem fazer considerações finais, a palavra fica com vocês. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade, tanto Lisete como Fabrício. Eu acho que é isso aí, né? Esperamos vocês lá para um diálogo. É isso, então. E... Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo pelo texto riquíssimo. É isso. Até. Obrigado. Tchau.